Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui de volta, muito feliz de estar com os irmãos novamente. E, como o pastor falou, vocês me desculpem, mas eu vou me sentir em casa. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, quero pedir você para que pegue aí em suas mãos e abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Meu querido, uma das especialidades de Deus é surpreender os seus. E a outra especialidade dele é superar expectativas. Amém? Então creia que o Senhor quer trazer ao seu coração hoje. Ele está preparando coisas na sua vida para te surpreender. E toda a sua expectativa ainda não vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? E entenda, a fé, ela é composta pela expectativa daquilo que nós sabemos que Deus vai fazer, mesmo sem a gente ter visto. Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aí eu pulo lá para o versículo 10, e Jesus fala com a mulher assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, fala aos nossos corações, Pai querido, aquilo que o teu coração quer ministrar sobre nós. Senhor, nos surpreenda, Pai querido, e que nós possamos, Senhor Jesus, cada vez mais crer que o Senhor é Deus que supera expectativas. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Uma das características de Jesus que eu sempre admirei e que eu olho muito naquilo que ele fala para perceber essa característica dele, é a característica de surpreender as pessoas. Jesus, a todo momento, ele estava surpreendendo aqueles que estavam perto, seja com palavras ou seja com atitudes, porque Jesus, ele quebrava padrões e quebrava paradigmas quando ele estava aqui. A palavra dele ainda faz isso hoje. A palavra de Jesus ainda quebra paradigmas, ainda desmonta estruturas e sofismas de Satanás. Mas por que desse texto aqui? Naquele momento ali, Jesus foi colocado diante de uma situação em que todos esperavam que Jesus falhasse e que qualquer que fosse a resposta dele na cabeça daqueles que estavam tentando acusá-lo, qualquer que fosse a resposta, eles teriam a possibilidade de pegar Jesus como charlatão, como um herege, como aquele que estava enganando o povo. Porém, Jesus, ele é uma pessoa que surpreende aqueles que estão à volta dele.
E aí eles chegam ali para Jesus com aquela mulher e falam para Jesus assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. O senhor sabe o que a lei de Moisés fala sobre o adultério. E nós vamos ter que tomar uma atitude aqui. Qual a atitude que nós vamos tomar? O que o senhor vai dizer? No sentimento deles, na cabeça deles, se Jesus falasse, não, se a lei manda apedrejar, pode apedrejar, eles iam falar o seguinte: peraí, esse cara então ele não é tão amoroso, tão sentimental como ele está aparentando ser. E se Jesus fala assim, não é para apedrejar essa mulher, eles iriam julgar, peraí, mas o cara que veio aqui, falou que veio cumprir a lei, veio trazer a lei, ele fala que não é para cumprir. Só que Jesus, ele não age pela lógica e pelo padrão do ser humano. E é assim com a minha vida e a sua vida ainda hoje. Nunca espere que Jesus haja de acordo com o seu cronograma, de acordo com o seu planejamento, de acordo com aquilo que você planejou ali, escreveu. O Senhor, ele vai superar o seu planejamento. O Senhor, ele vai além daquilo que você planejou. Muitas vezes a gente entende isso como Jesus está demorando. Muitas vezes quando Deus não age de acordo com o nosso planejamento, a gente enquadra na categoria de Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, Deus não quer saber de mim. Mas a verdade é, o plano dele é perfeito e o nosso plano, na maioria das vezes, ele é falho. Então não adianta a gente querer enquadrar um ser que é eterno, um ser que é grandioso, um ser que pega a água do oceano com a própria mão, dentro dos nossos pensamentos que são limitados. Não tem como a gente... Tem um pastor nosso que diz o seguinte: não posso colocar uma mente infinita numa mente finita. Entenda, o seu planejamento, quando você está em Deus, você deve planejar, mas o Senhor, ele sabe o que faz e ele vai superar o que você planejou. Ele vai superar o que você está esperando. Ainda que você tenha sonhos altos, e você deve sonhar alto, o Senhor, ele vai superar a sua expectativa. Mas para que ele supere também, a gente precisa ter expectativa. Porque pior do que pessoas que só vêm às vezes à igreja para pedir alguma coisa para o pastor, só vêm à igreja para pedir alguma coisa para Deus, são aqueles que vêm até a igreja e não esperam nada. Tem pessoas que batem o ponto no domingo, ou na quarta-feira, ou na sexta-feira, e vem simplesmente para que o pastor veja a carinha dela ali, e ela acha que esse compromisso por si só já está legal. Mas a gente precisa de ir à presença de Deus com expectativa do que Ele vai fazer. Porque essa expectativa, ela faz parte do que nós chamamos de fé. É quando eu estou esperando, mesmo sem saber do que vai acontecer, mesmo sem ter visto. É quando eu olho para a conferência que vai acontecer e falo assim: eu vou lá porque vai acontecer alguma coisa. Eu vou lá porque eu posso esperar que Deus vai se manifestar ali. E aí a gente tem a situação aqui, aquela mulher está esperando Jesus falar alguma coisa, e no coração daquela mulher, ela mesma talvez já estava se condenando, porque provavelmente ela já conhecia quais seriam os perigos para aquilo que ela estava fazendo. Mas aí Jesus, muito desesperado, Jesus muito afoito, ele senta devagarzinho e começa a escrever na terra. Não tem nada pior do que quando você está conversando com uma pessoa, e aí quando você está nervoso, você está querendo pegar aquela pessoa pelo pescoço, e aí a pessoa tranquilamente, calmamente, faz outra coisa, e calmamente ela tenta te acalmar com a paciência dela, mas vai te deixando mais nervoso. E aquele pessoal olhava para Jesus, e eu imagino eles olhando e falando: o que essa criatura está fazendo? Porque a gente está aqui num caso sério desse, porque isso era cultural, isso era moral, e para os judeus isso era algo terrível.
E Jesus tranquilamente escrevia na terra. De repente ele olha para aquela mulher, olha para aquele povo e diz o seguinte: olha, gente, se a gente pegar friamente o texto, às vezes a gente acha que é qualquer coisa, mas qual de nós teria sabedoria para responder uma coisa dessa maneira? Qual de nós teria essa frieza para cumprir a lei sem deixar de amar as pessoas? E na verdade, será que não é isso que Cristo pede para nós? Cumprir, porque Ele não veio transgredir a lei, na verdade Ele veio cumprir, mas para que a gente entendesse que a graça, ela é maior do que a lei, porque quando você está na graça de Jesus, a lei é coisa fácil para você, você supera as coisas que a lei pede. E aí Jesus olha para aquele povo e fala assim: bom, ela foi pega num ato de adultério, vocês viram isso, vocês acompanharam isso. A lei manda apedrejar. É isso que a lei manda? Eles falaram: é isso que a lei manda. Ele olhou para eles e falou assim: aquele de vocês que nunca pecou, que é santo, bonitão, perfeito, pode pegar a maior pedra que tiver e senta na cabeça dela. Eu fico me imaginando assistindo essa cena lá de perto. Eu acho que quando eu estiver na glória com o Senhor, uma das coisas que eu quero perguntar para Ele é como Ele tinha essa frieza e essa agilidade de raciocínio. Porque a gente, quando a gente está em uma situação de conflito, a nossa probabilidade de responder errado e de responder afoito é muito grande. Jesus dá uma resposta dessa. Mulher, onde estão? E aí o que acontece? Ela fala ele fala com eles, eles largam as pedras porque ali não existia santo. E ele olha para a mulher e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Não estão aqui. Jesus fala: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher estava esperando ser condenada pelos atos que ela fez. Porque a gente, quando peca, sabe que muitas vezes é mais difícil a gente se perdoar do que Jesus nos perdoar. Porque Jesus, a essência dele é você. Quando você se aproxima dele, você não consegue controlar. É tanto amor que você já sente o perdão vindo dele. Mas a gente muitas vezes não consegue se perdoar. E o que Jesus teve que fazer ali é mostrar para aquela mulher que ela deveria se perdoar do pecado que ela cometeu e sair daquela vida. Naquele momento o Senhor supera a expectativa daquela mulher. O Senhor supera o nível que ela tinha de esperança, o nível que ela tinha de algum retorno naquela situação. E aí eu pergunto para você: quantas vezes você já teve situações em que você podia esperar muito do Senhor, mas você esperava o pior? Vou te contar um caso que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu estava lá no meu serviço, e aí minha chefe me chamou. E não é costume, e aí o chefe chama, é mais ou menos quando o pastor te chama. O pastor chega para você: pastor, não faça isso não, por favor. O pastor chega para você no início do culto e fala: eu quero conversar com você. Então vamos conversar. Não, depois do culto. É uma delícia. Você já espera assim, passa milhares de coisas. Só, o que eu fiz de errado? Aonde que eu pisei na bola? Mas espera aí, será que o pastor não pode estar querendo profetizar algo na sua vida? Não pode estar querendo falar algo bom para a sua vida? E aconteceu comigo que ela me chamou e eu pensei assim: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Mas aí depois eu pensei assim: espera aí, mas eu não preciso de esperar o pior, eu vou esperar o melhor nessa situação. Vai vir coisa boa aí, e realmente veio. Era uma proposta de trabalho melhor do que a que eu tinha.
eu quero que você entenda é que o nosso Deus não é Deus de pouco. O Deus que a gente serve não é Deus de miséria. O Senhor está preparado para liberar mais do que você pediu ou pensou que Ele daria. O Senhor Ele está sedento para te abençoar. Mas se você, quando você espera pouco, o Senhor está esperando você. Espera aí, acorda, que eu tenho que superar o que você está pedindo. E o que você está esperando é muito pouco. Para eu superar isso é fácil. Aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível. Meu querido, aumente o nível da sua expectativa em Cristo. Aumente o nível da sua fé em Cristo. Muitas vezes a gente está, a nossa fé ela parece ser pouca, a gente parece estar fraco. A gente vê casos na Bíblia em que Jesus chegou para o homem e falou: você crê que o seu filho pode ser curado? O homem fala: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Isso nos mostra que nós precisamos aumentar o nível, porque nosso Deus é Deus de excelência. Aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida é muito alto para você esperar pouco dele. Senhor, me concede lá a tinta para eu reformar a minha casa. Senhor, eu quero uma casa nova. Outro ponto importante: alinhe a sua necessidade aos projetos de Deus. Vou te dar um exemplo. Senhor, eu preciso de uma casa própria. E se o Senhor me der uma casa própria, essa porta vai estar aberta para abrir uma célula, para fazer culto, para ser um ponto de manifestação da sua glória. O Senhor está olhando lá de cima e esperando pessoas que abram o coração para os planos dele. Isso também é aumentar o nível. Quando você alinha o seu coração aos projetos de Deus, você está aumentando o nível. Se nós pegarmos a Bíblia, principalmente os evangelhos, quando nós vemos a vida de Jesus, o caminhar de Jesus, nós vemos que o tempo inteiro o Senhor está superando expectativas. Os discípulos estão lá no meio do mar, uma tempestade. Os discípulos esperam que Jesus pegue o remo e rema junto com eles para tirar eles do meio do mar. Jesus levanta e fala: você não tem fé não? Ô vento, para agora. Ô mar, fica tranquilo aí, porque sou eu que estou aqui. Na hora o mar fica calminho e o vento para. Os discípulos estão no mar e parece um vulto lá na frente. Olha só como é que a gente está propenso a esperar sempre o pior. A hora que eles olham para aquilo lá, eles já tinham andado com Jesus, sabia que Jesus era diferente. Eles olham lá e falam: gente, está vindo um fantasma. E aí de repente vem aproximando e Jesus fala: gente, fica tranquilo aí, porque sou eu que estou aqui. Mas Jesus não veio de jet ski, Jesus não veio de barco, Jesus não veio nadando, ele veio andando em cima da água. O mínimo que a gente ia esperar, se a gente dizer: não, aquilo lá é Jesus, o mínimo que a gente ia pensar assim: ó, Jesus está vindo nadando ali na frente. Não, o nível é mais alto. Jesus anda sobre o mar. E aí Pedro olha e fala assim: Jesus, se é o Senhor, olha só, ainda tem uma dúvida aí. Jesus, se é o Senhor, me faz andar sobre a água também. Mesmo em dúvida, Pedro aumenta o nível. Porque até então, ninguém tinha andado sobre a água. E naquele momento era Jesus que estava andando sobre a água. Existe uma diferença de Jesus para nós.
A gente pode pensar assim, mas Jesus é Deus. Mas Pedro toma uma atitude e aumenta o nível. Jesus, se é você, deixa eu andar sobre a água também. E aí ele sai na pontinha do pé para ver se está fria, se está quente a água. E de repente ele dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro. E a hora que ele percebe, ele está andando sobre o mar. É claro que chega um momento em que ele para de esperar coisas de Cristo e começa a olhar para o nível mais baixo, que era o nível daquilo que ele conseguia ver e entender com a mente finita dele. E o que acontece? Ele começa a afundar. É o que acontece com a nossa fé. Quando você para de aumentar o nível, de esperar de Cristo, de olhar para Cristo, você começa a baixar o nível e ficar no nível daquilo que é palpável, daquilo que é humano, daquilo que é natural, aquilo que qualquer pessoa pode te dar, pode fazer na sua vida. Ei, aquilo que qualquer pessoa pode fazer por você, Deus vai deixar que ela faça. O que o Senhor vai fazer para você é superar a sua expectativa, é aquilo que é além do que você está esperando. Eu vou no culto de quarta-feira lá na igreja. Deus tem algo além do que você está esperando. Então aumente o nível. Olha para o seu irmão e fala: meu querido, aumenta o nível. Mas fala com voz de quem está vivo. Aumenta o nível. A gente precisa de ter mais ousadia na nossa fé. Eu lembro da minha avó, e minha avó era e é uma referência de fé que eu tinha, uma referência de ousadia na fé. E eu vejo em alguns irmãos mais antigos essa ousadia e intrepidez de entender que joelho no chão funciona e de que você pode pôr o pau para quebrar na oração, que o Senhor está esperando é que você seja ousado realmente. Sabe, as pessoas, os nossos irmãos de antigamente, parece que a ousadia que havia neles era muito maior do que dos nossos jovens e dos tempos de hoje, onde nós focamos naquilo que nós estamos confortáveis, à vontade com aquilo que é natural e que às vezes é simples de fazer. Eu lembro aqui agora da passagem lá de Eliseu, quando ele estava com seu moço. E aí de repente, moço era aquele rapaz que servia a ele. E aí de repente, Elias e Eliseu, eles gostavam de arrumar uma encrenca com os reis da época, porque eles serviam ao Deus vivo e não se rendiam a qualquer coisa. E aí, depois de uma encrenca que eles tinham lá, o rei mandou um exército atrás de Eliseu. E aí de repente o rapaz que servia a Eliseu chegou lá fora e falou: Eliseu, a coisa está perdida. É hoje que nós vamos, eu não sei para onde, mas nós estamos perdidos. Olha o tanto de gente, o tamanho do exército que está lá fora esperando a gente. Eliseu, sabiamente, entendendo em quem ele vivia, ele fala o seguinte, ele não fala nem com o rapaz, fala assim: Deus, abre os olhos desse rapaz aí para ele enxergar a situação do jeito que ela é. E aquele rapaz volta lá, agora vai lá fora e olha para você ver o que está acontecendo ali. Aumenta o nível da sua expectativa que você vai perceber o que está acontecendo. A hora que aquele rapaz chega lá fora, em volta do exército, e maior do que aquele exército, carros de fogo e anjos para tudo quanto é lado. E aí, quando você é ousado, você toma atitude de gente ousada. Elias sai lá fora, Eliseu sai lá fora e sai andando no meio do exército dos inimigos. E o que está acontecendo aí? A gente está procurando o Eliseu. Se achar aí, vocês me falam também.
e anda no meio do exército e vai embora. A hora que aquele pessoal percebe, Eliseu já não estava ali há muito tempo. Eliseu sabia, ele sabia o Deus ao qual ele servia. Tanto é que o que ele pediu quando Elias ia ser levado ao céu? O que ele pediu? Ele pediu porção dobrada daquilo que foi feito através de Elias. Isso é aumentar o nível. Peraí, ele 7 milagres, eu quero 14. Senhor, o Senhor usou essa pessoa aqui para ganhar 5 pessoas, eu quero ganhar 10. Ousadia, expectativa e surpresa. E a gente entender que o Senhor surpreende a nossa vida. A gente precisa compreender isso. O Senhor está esperando você ousar para Ele mostrar para você que vale a pena. Creia nisso. O Senhor espera você ousar para você perceber que vale a pena. Nós precisamos voltar a ser uma igreja ousada. E eu já encerro. Ousada na fé, ousada na atitude, ousada no pensamento, ousada no posicionamento. Porque uma igreja que não se posiciona não tem ousadia da palavra de Deus. Uma igreja que não se posiciona não manifesta o reino de Deus. Mas uma igreja que se posiciona é porque entendeu que existe um Deus no céu que eleva o nível. E isso é tanto para o reino espiritual quanto para a nossa vida financeira, material, emocional, mental. Hoje nós temos pessoas doentes, psicológico, no emocional, precisam receber essa palavra. E somos nós que vamos levar. Porque elas já não esperam mais nada. Mas quando elas encontrarem com um Deus que supera a expectativa, elas não vão se frustrar. Porque aqui, no nosso meio, a gente pode dizer: existe um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu e além daquilo que prometeu. Amém? Você pode ficar de pé do seu lugar para eu orar com você? A partir de hoje você não vai viver mais pelo básico, pelo mínimo, por aquilo que é o nível que você sabe que é o normal, é o natural. O Senhor vai fazer além, o Senhor vai manifestar além, o Senhor vai te surpreender e você deve ter expectativas altas no Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós entendemos, Pai querido, que o Deus que nós servimos é um Deus que supera a nossa expectativa. Deus, nós sabemos que Tu és Deus de surpresa, Pai querido, e não surpresas, Pai amado, para nos entristecer, mas para nos fazer alegres e felizes no Senhor. Pai querido, eu clamo a Ti agora, Deus, derrama sobre cada um aqui essa noite, sobre a vida de cada um, Pai amado. Pai amado, em nome de Jesus, libera sobre cada um ousadia, Pai, para esperar mais do Senhor. Ousadia, Pai querido, para liberar palavras de fé, para liberar palavras de esperança e de confiança, Deus. Senhor, nos surpreenda, Pai, na nossa casa.